Olá, boa tarde, eu sou o Diego e hoje nós vamos falar um pouco sobre os resíduos sólidos, com enfoque na Lei 12.305 do ano de 2010. Essa foi a lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Essa é a lei que vai organizar a forma com a qual o Brasil deve lidar com seus resíduos sólidos produzidos. Essa lei ela também vai exigir tanto dos setores público como privado transparência e gerenciamento de seus resíduos sólidos, deixando bem claro que essa lei somente trata dos resíduos no seu estado sólido, como por exemplo o plástico, o papel, o vidro, matéria orgânica, entre outros. Essa lei ela vai excluir o resíduo sólido de caráter radioativo, que para isso tem uma lei específica, que é a Lei 10.308 do ano de 2001. Bem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos procurou acabar com os lixões pelo Brasil. Porém, os lixões em tese são proibidos no Brasil desde 1981, através da Política Nacional de Meio Ambiente. Outra coisa de se falar é que os lixões estão tipificados na Lei de Crimes Ambientais, ou seja, manter lixão em tese é crime ambiental. Bem, antes de adentrarmos na atual legislação de resíduos sólidos, vamos falar um pouco do histórico do Brasil quanto à coleta de resíduos. Na verdade, nunca foi uma preocupação até a chegada da família real ao Brasil, no ano de 1808, como se vê na figura 1. Com cerca de 15 mil pessoas e a abertura dos portos a nações amigas, isso fez com que aumentasse substancialmente a quantidade, não somente de lixo, como de dejetos, que eram jogados diariamente nas ruas e no mar. Lembrando que nessa época ainda não existia o plástico na forma que conhecemos hoje. E grande vilão da atualidade, quando falamos de poluição. Na figura ao lado, vemos os tigres, que eram como se fossem os garis da época. Os tigres eram escravizados que tinham a obrigação de carregar nas costas grandes tonéis repletos de fezes. E eles eram apelidados assim devido às listras brancas que se formavam na pele deles. Bem, a coleta de resíduos nos moldes que conhecemos atualmente, com carros de coleta e garis, ela só vai surgir no ano de 1876, feita pela empresa do francês Aleixo Gari. Só que em 1876, essas coletas eram feitas a pé e a cavalo, e somente na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da República naquela época. Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o termo Gari surgiu nessa época derivado do nome de Aleixo Gari, porque os trabalhadores que prestavam serviço para ele, como não tinham uma denominação ainda, quando os populares viam eles na rua trabalhando, denominavam, olha ali a turma do Gari, do Gari, do Gari. Aí com o tempo foi pegando e virou Gari. Na figura abaixo, a gente vê uma nota de destaque na primeira página do jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, anunciando a contratação dos serviços do Aleixo Gari para a limpeza das ruas da capital, coisa inédita para a época. Diferente de outros séculos atrás, os problemas com os resíduos só aumentaram e talvez hoje os resíduos sejam um dos principais problemas não só do Brasil, mas sim do mundo. As charges dos slides abaixo nos mostram alguns dos principais problemas vivenciados no Brasil quando se descarta inadequadamente esses resíduos. Um desses problemas são as doenças, como por exemplo a dengue, causada pelo Aedes aegypti, que deposita seus ovos em alguns recipientes que são jogados de forma errada. Essa doença facilmente seria erradicada se nós tivéssemos consciência e não descartássemos os resíduos em qualquer lugar e nem de qualquer forma. Outro problema é a queima desse resíduo, que além de causar doenças pulmonares, causam poluição no ar. Também tem a pouca preocupação das pessoas com as pautas ambientais. E por fim, tem um pensamento: vou jogar esse pouquinho de lixo ali, é tão pouco que não vai causar problema algum. E é esse pouquinho de resíduo que vai entupir os bueiros e causar os alagamentos durante os períodos de inverno ou os períodos chuvosos. Nesse slide vemos as consequências negativas dos resíduos se eles forem armazenados em locais inadequados como os lixões, o que pode ocorrer
há um desperdício de renda e oportunidade, pois quando esse resíduo é jogado no lugar errado, não há aproveitamento de todo seu potencial econômico, que seria aproveitado se tivesse a destinação correta, fazendo uma coleta seletiva e sendo destinado à reciclagem. Pode ocorrer também a poluição do lençol freático devido ao chorume. Isso pode deixar a água inapropriada para o consumo humano. Também pode ocorrer a poluição do solo através de materiais descartados contaminados ou hospitalares, ou até mesmo o chorume pode contaminar o solo. Também há o desperdício do terreno, que poderia ser usado para outras finalidades, como construção de quadras de esporte, escolas, hospitais. Também, se o lixo for armazenado em local inadequado, pode ocorrer a geração de gás metano, que contribui para o efeito estufa. Pode ocorrer a contaminação das águas e, por consequência, vir a contaminar os animais que vivem nela. Os lixões também causam poluição visual, além de desvalorização dos imóveis próximos a esse lixão. Pode ocorrer também acidentes provocados por urubus que estejam nesses lixões e aeronaves que por acaso sobrevoam ali perto. Nesse slide a gente vê alguns prejuízos que são causados pelos resíduos nos animais, como por exemplo, alguns pássaros confundem tampas e outros objetos plásticos com alimento, e o excesso desse plástico no organismo desses pássaros com o tempo vai levando eles a óbito. O plástico também pode causar deformações, como a gente vê na imagem dessa tartaruga. Ela provavelmente encontrou esse plástico quando era filhote, ficou preso nela, ela foi crescendo e com o tempo foi levando a deformação. Na figura ao lado aqui a gente vê o descaso de alguns cidadãos que temem fazer o descarte do lixo no lugar errado. Isso pode vir a ocasionar alagamento. Lógico que outros fatores como mau planejamento das cidades junto com esse lixo descartado é que causa o alagamento. Outra coisa que se pode perguntar é: sabe, essa tartaruga não são marinhos? Por incrível que pareça, o lixo descartado em terra pode chegar ao mar e avançar quilômetros adentro, até formando as chamadas ilhas de lixo. E foi com o intuito de combater as imagens dos slides anteriores que foi criada a Lei 12.305 do ano de 2010. Depois de 11 anos de embate no Congresso Nacional, ela foi sancionada no dia 2 de agosto de 2010. Ela é uma lei relativamente longa que contém 57 artigos. Vamos abordar os principais pontos da lei. 1. A responsabilidade pela disposição final dos produtos é compartilhada entre o poder público, a indústria, o comércio e o consumidor. Ou seja, a responsabilidade por cuidar dos resíduos sólidos é de todos nós, sem exceção, desde a sua fabricação até a sua destinação final, envolvendo todas as partes. Isso envolve o conceito chamado de logística reversa, termo que veremos mais à frente. 2. Fica proibido o lançamento de resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto, exceto os resíduos ou rejeitos de mineração. Fica também proibido resíduos ou rejeitos em terrenos, rios, córregos, mares e lagos. Nesse parágrafo vale ressaltar 2 pontos. Um é a diferença entre resíduos e rejeitos. Os resíduos são aqueles materiais que ainda podem ser destinados ao reaproveitamento. Já os rejeitos, eles passaram por todo o processo da reciclagem e não podem mais ser reaproveitados. O destino final deles é ser descartados, no caso no local apropriado. E também falar que a lei cita somente alguns lugares que ela está proibindo a destinação incorreta desses resíduos ou rejeitos, que são terrenos, rios, córregos, mares e lagos. Mas nesses casos, esses lugares são apenas exemplos. Existem outros que a lei não cita, ela não coloca na lei, mas é expressamente proibido. Como por exemplo, nas ruas, jogar lixo nas calçadas, em praças. Esses locais que eu acabei de falar, esses também são proibidos. O terceiro ponto da lei: fica proibida a moradia e a criação de animais domésticos nos aterros. Essa situação era muito comum antigamente, ver pessoas que não tinham locais ou não tinham moradias
o local que eles iam morar, que eles encontravam, quando não eram na rua, eram nos lixões. O ponto 4. Fica proibida a importação de lixo de outros países. O Brasil colocou esse artigo aí porque o Brasil, em alguns casos, ele comprava esses resíduos lixo para suprir a demanda por alguns tipos de matéria-prima, sendo que o Brasil nessa época reciclava somente 22% de seus resíduos. Também foi colocada essa proibição porque em alguns casos eram enviados contêineres de lixo de alguns países para o Brasil, pois alguns desses países não tinham onde armazenar esses resíduos e acabavam pagando para outros países receberem esse lixo. Dando continuidade, o quinto tópico, a destinação final ambientalmente adequada só ocorre depois de esgotadas todas as possibilidades de reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético desse lixo. O que muitos pensam é que somente se construindo aterros sanitários resolverá o problema com os resíduos, o que não é verdade. O aterro sanitário é somente a última etapa desse processo, ou seja, antes dos resíduos chegarem ao aterro sanitário, o ideal seria que ele passasse por todas essas etapas acima, ou se não passando por todas, passando por algumas, porque isso diminuiria a quantidade de resíduos que iam chegar aos aterros, porque o aterro ele tem uma capacidade. Tópico 6. A queima de resíduos e rejeitos não poderá ser feita a céu aberto, somente em recipientes, instalações ou equipamentos próprios, desde que com licença ambiental. Ou seja, você só pode realizar algum tipo de queima se você seguir as seguintes etapas acima e pedir uma autorização, que é a licença ambiental, ao órgão ambiental competente, seja a Secretaria Municipal no âmbito municipal, Secretaria Estadual no âmbito estadual e o IBAMA no âmbito federal. O tópico 7. Produtos reciclados e recicláveis terão prioridade nas compras do governo. Por que o governo botou isso? O governo colocou essa condição pensando em incentivar o empresário a comprar material reciclável das empresas. 2 de agosto de 2014, após 4 anos do sancionamento da lei, foi a data limite para o fechamento de todos os lixões no território brasileiro. A Lei 12.305, ela foi bastante tolerante com relação ao tempo. Como ela foi sancionada em 2010, ela deu 2 anos de prazo tanto para os municípios, que são os responsáveis legais para gerir os resíduos, como também para as empresas se adaptarem às novas regras, pois os 2 pontos principais da lei, como o fim dos lixões e a implantação da logística reversa. Só que após 2 anos do sancionamento, muitos municípios ainda não tinham se adaptado à nova lei. Houve a prorrogação por mais 2 anos, se estendendo de 2012 até 2014, e a data limite tinha sido estabelecida para o dia 2 de agosto de 2014, o prazo final. Só que, porém, muitos municípios não se adequaram às novas regras, como também as empresas, e o prazo foi prorrogado até o final de 2021, para que todos os envolvidos pudessem se adaptar e cumprir a legislação atual quanto aos resíduos sólidos. Estamos em 2020 e por que isso não aconteceu até hoje, a implantação da lei? Bom, um dos motivos para até hoje não estar sendo aplicado é o fato de a maioria dos municípios não terem recursos financeiros para implantar e manter aterros sanitários, pois o custo é muito elevado. Outro empecilho ficou por conta da logística reversa, pois em muitos casos é mais vantajoso para os empresários comprar matéria-prima nova do que reciclada. Também houve as questões burocráticas, como estudos de impacto ambiental, licenciamento ambiental, para a implantação desses aterros. A lei ela vai abranger alguns conceitos sobre sustentabilidade. Essa imagem também mostra as formas preferenciais de como devemos agir no cuidado com os resíduos no nosso dia a dia, sendo a mais eficiente a redução e a menos eficiente o aterro controlado.
Na pirâmide, as opções preferenciais são os 4 R's da sustentabilidade. Elas visam ao máximo reduzir a quantidade de rejeitos que vão chegar diariamente em nossos aterros sanitários. A primeira é a redução. Devemos reduzir a quantidade de produtos consumidos, comprar menos, comprar somente o que for necessário, pois essa redução do consumo ela vai diminuir a quantidade de energia consumida, a quantidade de matérias primas e a quantidade de recursos naturais utilizados. Em seguida vem reutilizar. O que é reutilizar? Reutilizar vai ser aproveitar ao máximo um determinado material com outra função totalmente diferente daquela que ela foi criada. Em seguida vem a recuperação, que é consertar determinada coisa para o mesmo fim. E por último, vem a reciclagem, que é o que é essa reciclagem? É o reaproveitamento de materiais, como por exemplo a matéria-prima para a formação de um novo produto. O ideal é somente após os 4 R's, que são reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar, o que sobrar dos resíduos, que serão os rejeitos, sejam transportados para os aterros sanitários, pois ao contrário do que muitos pensam, os aterros sanitários têm uma capacidade e um tempo de duração. Nos próximos slides veremos como cuidar corretamente dos resíduos produzidos por nós diariamente. O primeiro passo consiste em fazer uma coleta seletiva dos resíduos. Isso vai facilitar muito na hora da reciclagem. Para isso, nós vemos no slide que cada cor de lixeira corresponde a um tipo de material que deve ser descartado. Existem 10 cores, mas habitualmente em nosso dia a dia, nos locais de descartes, vemos mais a verde, a vermelha, a azul e a amarela. E é quando vemos, porque em alguns locais, como algumas praças, tem só um tipo de lixeira, no qual todo o material descartado é misturado. Isso dificulta muito na hora da reciclagem. Agora vamos falar a cor correspondente e o material que pode ser descartado dentro dela. Na cor verde corresponde ao vidro, pode ser descartado garrafas. Na vermelho é o plástico, podem ser descartadas garrafas PETs e de plástico. A amarelo corresponde ao metal, pode ser descartado latas, panelas, pregos e talheres. O azul corresponde ao papel e papelão, o que pode ser descartado: cartões, cartolinas, cadernos e envelopes. O preto corresponde à madeira, o que pode ser descartado dentro dela: os caixotes, os pallets. A laranja corresponde aos resíduos perigosos, o que pode estar sendo descartada: as pilhas e as baterias. A cor branca corresponde ao lixo hospitalar, o que pode estar sendo descartado: os resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde. No marrom, o lixo orgânico, resto de comida, casca de frutas, entre outros. A roxa, resíduos radioativos. A cinza, resíduos não recicláveis, como por exemplo papel higiênico, fralda, caixas de leite, que apesar de serem recicláveis, o custo fica inviável para reciclar. Depois de fazer a classificação dos resíduos através da coleta seletiva, uma outra etapa descrita no artigo é a reciclagem. Nessa etapa, o material que foi coletado é enviado para as fábricas, no qual passará por uma nova seleção dos materiais para ver quais materiais estão aptos à reciclagem e quais materiais não estão aptos à reciclagem. Com relação à reciclagem, em 2019 saiu uma reportagem no G1, portal de notícias da Globo, que o Brasil é o 4º maior produtor de lixo do mundo. Ele fica atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. E além de ser o 4º maior produtor de resíduos do planeta, o Brasil ainda recicla muito pouco. Ele recicla apenas 1,2% do que é produzido. Outro dado importante dessa mesma matéria diz que a cada 1 tonelada de papel que é reciclado, cerca de 22 árvores são preservadas. Há uma economia de 71% de energia elétrica e também há uma redução de 74%
menos poluição no ar. A compostagem é um processo pouco realizado ainda no Brasil. Primeiro, porque não existe uma coleta seletiva adequada. Aí depois, quando esse resíduo chega no destino final, é praticamente impossível separar ele. Estimativas dizem que de cada 1 quilo de resíduo produzido no Brasil, 50%, ou seja, meio quilo, é de resíduo orgânico. Por isso seria importante que cada um de nós pudéssemos reaproveitar essa matéria orgânica, e a maneira mais prática de reaproveitar ela é fazendo adubo através das composteiras, que são muito fáceis de fazer. A gente encontra vários vídeos ensinando todo o processo de montagem das composteiras. Como a gente pode ver nessas duas figuras, usam praticamente 3 baldes e uma torneira. Muito fácil de fazer. Além de você estar produzindo um adubo de qualidade, estaria ajudando o meio ambiente, retirando 50% desse resíduo do meio ambiente. As usinas de energia, ou usinas verdes, são a última etapa do processo de reciclagem. Elas vão utilizar os rejeitos que em tese não serviriam mais para nada. A queima desse rejeito serve para gerar energia, e as cinzas do processo de queima ainda podem ser utilizadas na construção civil e na pavimentação de estradas. No Brasil, segundo a Brelp, existem poucas usinas verdes para aproveitamento desses rejeitos, e quando tem, elas incineram os rejeitos provenientes da agricultura, ou seja, são usinas privadas. Elas incineram principalmente o bagaço da cana-de-açúcar. A logística reversa foi um mecanismo inovador que a Lei 12.305 trouxe. Ela consiste no processo que permite que o consumidor retorne à empresa um produto após seu consumo total, de forma que o fabricante possibilite um descarte ambientalmente correto. Porém, somente alguns setores da economia estão obrigados a realizarem a logística reversa e de alguns produtos, sendo eles as pilhas, as baterias, as lâmpadas fluorescentes, produtos eletrônicos, os agrotóxicos, as embalagens, óleos lubrificantes e embalagens, e por fim os pneus. A gente vê que na prática nem sempre essa logística reversa é cumprida, pois vemos alguns dos produtos citados acima sendo descartados diretamente no lixo comum. Na figura aqui abaixo nós vemos o processo da logística reversa. Na prática, ele inicia quando a fábrica manda um produto para o comerciante, e esse comerciante é que vai vender esse produto para o consumidor final. Esse consumidor final, após o uso, vai devolver esse produto, no caso já usado, ao ponto de recolhimento, que é o próprio comerciante. Esse comerciante vai repassar esse produto utilizado à fábrica, que vai ver o que faz com esse produto. De acordo com o estado do produto, a fábrica pode reciclar e reutilizar na composição de um novo produto, que chegará novamente à mão dos consumidores. Caso não possa ser reciclado, ainda tem duas possibilidades, que são a incineração e o descarte desses produtos. Agora nós vamos ver alguns dados da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Esses dados são do último levantamento da ABRELP, que é de 2018, fazendo um comparativo com o ano de 2017. Nesse gráfico, o que a gente pode estar ressaltando? A gente pode ver que, em média, por dia, cada brasileiro produz cerca de 1 quilograma de resíduo sólido, e que por ano, cada brasileiro vai produzir 380 quilos de resíduos. E por ano, no Brasil, são produzidos cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Lembrando que esse levantamento é feito só de resíduos sólidos urbanos. A gente também pode ver que, em relação de 2017 para 2018, houve um leve crescimento, tanto da quantidade de lixo produzido por cada brasileiro, como na geração total. Houve um leve aumento. Nessa tabela, ele vai trazer a quantidade de resíduos sólidos urbanos coletadas nas 5 regiões e no Brasil. A gente pode ver que a região que mais produz lixo é a região sudeste,
com cerca de quase 104 toneladas por dia. E a região que menos produz resíduos sólidos urbanos é a região norte. Aqui a gente pode concluir que, como cada brasileiro produz cerca de 1 quilo por dia, a quantidade vai ser proporcional à quantidade de habitantes. Você não vai ver na tabela uma região que tem menos habitantes produzindo mais lixo do que uma região mais populosa. Ou seja, a região que tem mais pessoas produz mais resíduo. Se a gente for parar para ver aqui a quantidade de resíduos em 2018, por dia foram coletados 199 toneladas. Se a gente for olhar na tabela anterior, são 216 toneladas geradas por dia. Quer dizer que mais ou menos 17 toneladas de lixo por dia não são coletados. Eles estão indo parar em lugares inadequados, como nas ruas, nas praças, nos mares, entupindo bueiros, gerando alagamentos. Aqui são os dados referentes aos índices de cobertura da coleta de resíduos sólidos urbanos das 5 regiões brasileiras. Esses índices levam em consideração somente aquelas cidades que têm coleta de resíduos domiciliares com regularidade. Nós vemos que as regiões Norte e Nordeste, as regiões mais pobres do nosso país, têm um baixo índice de coleta de resíduos, se comparado às médias das outras regiões brasileiras, como a região Sudeste, a região Sul e a Centro-Oeste, que são as regiões mais ricas do nosso país. Fazendo uma conta rápida para a região Nordeste, que é a região na qual moramos e é a que tem o menor índice de cobertura da coleta, em números, o Nordeste tem 1.793 municípios. Destes, em pleno 2020, 340 municípios ainda não têm uma coleta de resíduos com regularidade. Logo, essa falta de coleta pode implicar na queima desses resíduos ou descartes em lugares inapropriados. Aqui são mostrados a destinação final de todo o resíduo sólido produzido em nosso país durante um dia e os 3 principais destinos para esses resíduos, que são eles: o local mais adequado e apropriado, que é o aterro sanitário, pois não contamina o solo, nem a água e nem o ar. E de todo resíduo produzido em 2018, 59,5% foram para os aterros sanitários e que 22,9% foram para os aterros controlados, que não são os ideais, pois ainda pode haver contaminação, mas são bem melhores que os lixões, que receberam 18%. Vemos no gráfico que os lixões estão diminuindo lentamente. Mas, se levarmos em consideração que o prazo para a extinção dos lixões foi prorrogado até o ano de 2021, vamos chegar em 2021 e os lixões não vão acabar, como a legislação queria lá em 2010, e o prazo terá que ser prorrogado pela 4ª vez. Aqui nessa tabela são mostrados mais especificadamente quantos aterros sanitários, quantos aterros controlados e quantos lixões existem no Brasil por região. A gente vê pela tabela que menos da metade dos municípios brasileiros ainda não possuem aterros sanitários, mas por outro lado podemos ver um avanço significativo. Pois se olharmos a tabela no ano de 2017, o Brasil possuía 2.218 aterros sanitários e em 2018 foram construídos 351 novos aterros, totalizando 3.569 aterros sanitários pelo Brasil. Outro dado positivo que podemos ver na tabela é a diminuição dos lixões, que em 2017 eram 1.610 e passaram para 1.493 no ano de 2018, uma diminuição de 117 lixões ao longo de um ano. Trazendo a situação aqui para o nosso estado, o Piauí, atualmente ele possui 224 municípios, onde apenas 13% desses municípios se declaram ter aterros sanitários, totalizando 29 municípios. 12% se declaram ter aterro controlado, o que dá um total de 26 municípios. O restante, os outros 75%, tem lixões,
o que dá um total de 168 municípios que ainda possuem lixão até o ano de 2018, um número bastante alto. Se cada um de nós fizermos nossa parte, o planeta será um lugar bem melhor de se viver. Lembrando que a legislação brasileira de resíduos sólidos é uma das melhores do planeta, mas a lei escrita em um pedaço de papel não é capaz de fazer nada sozinha e cabe a mim, a você, a nós mudarmos essa situação. Pense nisso, vamos reciclar. O planeta agradece.